Em um encontro que ecoa pelos corredores do tempo, duas mentes colossais da psicologia se encontram para um diálogo imaginário, entre o consciente e o inconsciente, entre a ciência e o símbolo, a saber, em suas teorias da personalidade. Diálogo entre os gigantes, psique e teoria. Freud. Meu caro Jung, costumo dizer que o homem é dominado por desejos inconscientes, muitos deles reprimidos pela moral da sociedade. Não é à toa que nasci em Viena, no seio de uma cultura judaica conservadora, cercado de interditos. Minha infância foi marcada por tensões familiares, hierarquias rígidas, uma atmosfera onde o não dito pesava mais que o expresso. Minha própria análise de sonhos revelou desejos tão potentes, tão incongruentes com a superfície, que eu preferia ignorar. Isso moldou minha visão. A repressão não é apenas um mecanismo. É o preço cruel e inevitável que pagamos pela civilização. Uma defesa do ego contra pulsões inaceitáveis que, se não contidas, levariam ao caos. Jung. Interessante, Sigmund. Já eu cresci na Suíça, entre o racionalismo protestante do meu pai pastor e os delírios místicos da minha mãe, que falava com os espíritos à noite. Essa dualidade intrínseca à minha própria constituição psíquica me levou a ver o inconsciente não como um mero receptáculo de desejos reprimidos, um lixão de angústias individuais, mas como um vasto oceano, anterior e mais profundo, povoado por figuras e narrativas universais, como se a própria humanidade sussurrasse através de nós. A psique individual, para mim, é apenas um afluente de um inconsciente coletivo que transcende a biografia pessoal. Freud. Carl, essa sua fantasia dos arquétipos. Confesso que me soa como uma manobra para desviar o olhar do que é brutalmente palpável. Eu me detive nas feridas abertas, nos sintomas, nas neuroses. O complexo de Édipo, por exemplo, não é uma abstração. Ele pulsa, vivo na consulta, na família, na minha própria lembrança. Quantas vezes não vi a ansiedade de castração ou a fixação oral manifestas nos sonhos e nos lapsos de meus pacientes? O trauma, o desejo, a sexualidade reprimida, eles estão sempre ali, Carl, teimando em se manifestar. E sua etiologia é sempre individual e histórica. Jung. Sigmund. Sua fixação na sexualidade como a chave mestra, talvez não seja apenas uma descoberta clínica, mas também uma resposta existencial. Essa sua busca por explicações tão materiais, tão contundentes, talvez cruas, reflete a dureza de um mundo que o forçava a buscar certezas, a encontrar a estrutura sob o caos, especialmente como judeu em Viena, num ambiente de materialismo científico e repressão vitoriana. Eu, ao mergulhar em mitologias, alquimia, nos textos orientais, descobri que a psique também tece outros enredos. Meus sonhos não podiam ser reduzidos apenas ao biográfico. Eles clamavam por um sentido mais vasto, uma dimensão espiritual e simbólica que o inconsciente individual não conseguia explicar. Freud. Espiritualidade? Jung, você flerta com o abismo. Lembro-me de sua crítica. Redundantemente racional, disse você. Mas eu lhe pergunto, Carl, o que é mais perigoso para a sanidade, a obstinação da razão, que nos força a enfrentar o que há de mais repressor em nós, a realidade crua das pulsões, ou a sedução do misticismo, que pode nos arrastar para as profundezas da ilusão e da psicose, onde a realidade é distorcida pela fantasia? Jung. Sim, Sigmund. E a alma humana é uma vastidão que nossa razão, por mais poderosa que seja, jamais poderá abarcar por completo. Minhas próprias crises psíquicas entre 1900 e 13.917 não foram meras neuroses a serem dissecadas. Foram travessias iniciáticas. Os sonhos que as acompanhavam não eram apenas resíduos diurnos ou disfarces de desejos sexuais. Eram vozes de uma inteligência simbólica que me chamava do inconsciente mais profundo.
Vi figuras como Filémon, o sábio, ou a figura da ânima, que não eram meras projeções de minha mãe ou de desejos reprimidos, mas personificações de princípios psíquicos universais. O que você diagnosticou como neurose, eu experienciei como um chamado imperioso da alma a se expandir, a buscar a individuação. Freud. Você transformou sua crise em teoria. Eu também fiz isso. Minhas dores, minha solidão, minha luta incessante por reconhecimento, a própria estrutura da minha neurose, talvez, estão indelevelmente gravadas nas fundações da psicanálise. Talvez sejamos dois lados da mesma moeda. Eu explorei as feridas individuais, você, os mitos da humanidade. E Jung, brindemos então Freud, a psique, esse mistério que tentamos decifrar com os instrumentos que nossa própria vida nos deu. Freud mergulhou nas dores individuais. Jung se rendeu aos sonhos coletivos. Seus maiores estudos foram suas próprias vidas. E talvez, por isso, nunca estivemos tão perto de entender a alma humana.